Boa noite, pessoal. Quero apresentar para vocês aqui a nova versão da planilha, né? Nós fizemos algumas mudanças na planilha em relação ao primeiro vídeo postado e hoje a planilha está nessa estrutura de programação, né? Eu vou estar explicando para vocês aqui cada ponto da planilha para vocês estarem entendendo como que é o funcionamento dessa planilha, tá? Nós temos aqui consulta de resultados, análise de formação de milhares, centenas e dezenas por horário, dezenas em 30 dias, as mais atrasadas também por horário, e do lado aqui nós temos também dezenas em 7 dias no geral atrasado, no geral que eu quero dizer em todos os sorteios, não por horário igual tem aqui do lado esquerdo da planilha. E aqui tem as informações dos cálculos que a planilha faz para chegar nesses números definidos em cada análise. Mais embaixo nós vamos ter mais análises aqui de grupos prováveis e dezenas, análise de ciclo por horário e das duas federais de quarta e de sábado, e o ciclo da federal, que é o que comanda o jogo do bicho, é o resultado da federal, como alguns já sabem ou imaginam, né? Então eu vou estar pontuando aqui cada ponto cada análise dessa planilha para vocês estarem entendendo como que funciona as análises dela. Como foi visto aqui, nós temos dois tipos de análise, que esse é por horário e esse é geral, ou seja, somando todos os horários dos sorteios. Como foi dito anteriormente em vídeos anteriores, nós sempre analisamos o dia anterior para jogar no dia seguinte. Então vamos supor, eu estou aqui com as datas do dia 18 informados aqui, para me analisar o que eu posso jogar no dia 19. Como que é feita essa análise? Por exemplo, a planilha aqui para o horário da PTM, aqui eu tenho como selecionar qual horário que eu quero definir minha análise. Então eu vou analisar aqui para a PTM do dia 19. Então eu tenho a data do dia 18 para me jogar no horário das 11 horas do dia 19. E aqui eu deixo o dia 18 também de forma geral, ou seja, são grupos prováveis que podem vir durante o dia inteiro. Então você vê que na análise geral, ele define aqui para mim que os grupos prováveis para jogar dia 19 em todos os horários é o 9 e o 19. Já por horário, na PTM, o grupo provável é o 10 e o 20. Só que nós não podemos nos ater somente a grupos aqui, tá? Tem essas informações aqui que ele faz o cálculo de acordo com o resultado dos jogos do dia 18. Então no dia 18 saiu todos os resultados, ele me diz aqui que as formações de milhares para o dia 19 poderão vir com 1, 3 e 4. A formação de centenas para o dia 19 pode vir com 0, 2 e 3. Inícios de dezenas com 0 e 8 e final de dezena com 3. Isso para o horário das 11 horas da PTM. Já na formação geral, ou seja, para todos os horários, o filtro é reduzido. Por quê? Porque ele analisa todos os horários. Então ele definiu aqui que formação de milhares poderá vir com 4, centenas com 2, início de dezenas ele não me trouxe nenhum. Por quê? Porque no dia 18, se você pegar todas as dezenas sorteadas, você vai ver de 0 a 9 todos os dígitos presentes no início de dezena. Então por isso que ele não traz nada para mim, mas ele me traz uma referência, que é o final de dezena com 3. Então quais são as dezenas com final de dezenas 3? São as dezenas 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, certo? Mesmo critério você usa aqui. Início de dezena com 0, 01, 02, 03, 04 até 09. Início de dezena com 8, 80, 81 até 89. Final de dezena com 3, a mesma coisa conforme eu coloquei aqui. Então esse tipo de análise serve para você determinar quais são as dezenas mais prováveis para o jogo. E aí a gente geralmente combina com as dezenas atrasadas. Por exemplo, para as 11 horas, essas dezenas que não estão em vermelho são as dezenas mais atrasadas para esse horário há 30 dias, tá? Veja que quando eu passo o mouse aqui no filtro,
ele me traz a informação. Por quê? Porque nessa versão da planilha eu coloquei algumas observações nos filtros para facilitar para o jogador, entendeu? Para ele entender como que funciona cada filtro. Então, voltando aqui, ó, nós temos há 30 dias atrasados na PTM, a dezena 01, 04, 05, todas essas dezenas que não estão vermelhas. Então, para você entender como que funciona, a gente vai mudar aqui o horário, a data para o dia 19, para a gente ver como que foi que o jogo se comportou. Então, nós temos aqui os resultados do dia 19. Veja que os grupos 10 e 20 eles não saíram. Mas, por exemplo, início de dezena com 0 saiu e formando a dezena 03, conforme está aqui, ó, 0 e o 3, certo? Então, você vê aqui, ó, que veio a dezena 03 conforme estava previsto, início de dezena 0, final de dezena 3, certo? Outra coisa, inícios de centena, né? Formação de centenas com 0, com 2 e com 3. Nós tivemos centenas com 2 e centenas com 3 no primeiro horário. Se nós partirmos para análise geral, que é essa aqui, nós também achamos coisas aqui, ó. Por exemplo, milhar com 4, que estava aqui e também estava aqui, ó. Nós tivemos uma milhar com início 4, certo? Final de dezenas também coincidia com 3, que veio a 03 no caso. E também centenas iniciadas com 2, nós tivemos uma centena aqui iniciadas com 2. Aí eu quero mudar o filtro, eu quero ver na PT, como que estava na PT 14 horas. Então eu mudo o filtro aqui, ele estava me dando que os grupos prováveis eram 3, 13, 23, 4, 9, 14, 19 e 24, né? E o mesmo critério, a formação de milhares com 0, 1, 8 e 9, 2, 4, 6 e 7 para centena, 1 e 9 para início de dezena e 3 e 6 para final de dezena. O geral não muda porque, como eu falei, o geral é para o dia inteiro. Então, se nós formos observar o resultado das 14 horas, veja que o grupo 10 que estava definido lá na PTM, ele não veio no horário da PTM, certo? Mas veio às 14 horas, mas enfim, é análise por horário, vamos analisar por horário. Então, voltando aqui para as 14 horas, se a gente observar, ó, final de dezena com 6, igual estava definido aqui, ó, nós temos o gato aqui veio na final 6, né? Final de dezena com 3, nós tivemos o leão na 63, centenas com 2, 4, 6 e 7. Nós tivemos aqui centena com 4. E não tivemos formação de milhar nessas formações. Mas voltando aqui também para o geral, continua o dígito 3 comandando o final de dezena, né, que é o leão na 63. E aqui nós vamos mudar aqui para as 16 horas. Para analisar 16, ó. Nós tínhamos, continua o grupo 4, 14 e 24, formação início de dezena com 0, 1 e 9, 3, 4, 5 e 7, né? Se a gente for olhar aqui, ó, veio final de dezena com 4, veio o touro na cabeça, final com 4. Nós tivemos ainda nenhuma formação de centena com 6, nenhuma formação de milhar nem com 3, nem com 8. Vamos analisar aqui das 18 horas. PTN. Nós tínhamos previstos esses grupos aqui para as 18 horas e essa formação, início de dezena com 3 e 5, final de dezena com 3 e 9. Tivemos aqui final de dezena com 9, o coelho na 39 formava até a dezena aqui, ó, que também tem início de dezena com 3 e final de dezena com 9. Então veio na 39. Final de dezena com 3 e início de dezena com 3 também formando a dezena 33. E por aí vai. Vamos analisar aqui também o horário das 21 horas, a coruja.
nós tínhamos previsto para Coruja o 7, 17, 9 e 19, né? Voltando aqui, que eu esqueci de falar, nós tivemos ainda da análise geral, que tinha previsão, ó, lembra que a geral é para o dia inteiro, 9 e 19 eram os grupos do dia. Nós tivemos na federal os dois juntos, o 9 e o 19. Então, voltando aqui para a Coruja, nós tínhamos para a Coruja início de dezena com 0, final 3 e final 9, né? Novamente veio uma dezena com final 9, conforme estava aqui na análise. Outra final de dezena com 3, 93. Ok? Então, quando encerra o dia 19, o que é que nós temos que fazer na planilha? Colocar aqui para o dia 19 e aqui para o dia 19, que é para analisarmos como que a gente vai jogar no dia 20, tá? Então vamos mudar aqui o filtro novamente, PTM. O que é que nós temos previsto para o dia 20 na PTM, conforme está aqui na análise? Nós temos o grupo 6, o grupo 16, o grupo 10 e o 20 ele permanece porque não veio no dia anterior, e a formação de dezenas com 1, 3, 8 e 9, 1, 2 e 7, centena com 0 e 5, milhar com 1, 3, 7 e 8. Vamos mudar aqui o dia para o dia 20 para ver como que veio o jogo. Olha só, grupo previsto 20, veio o grupo 20 já na cabeça, certo? Na geral, nós temos o grupo 8, 18, 9 e 19. Como eu falei, isso aqui serve para o dia inteiro. E temos início de dezena com 7, que remete exatamente ao que veio na cabeça, ao peru na cabeça com início 7, final 9, conforme definido aqui para o horário das 11 horas. Mas não para por aí não. Veja que nós ainda tivemos um outro na mesma dezena, 79. Nós tivemos ainda às 14 horas o grupo no geral que estava previsto 19, ele veio na cabeça também, com início de dezena 7, conforme estava definido aqui no geral, certo? E temos aqui ainda, vamos mudar aqui para as 14 horas. Ver o que nós tínhamos de análise de 14 horas. Nós tínhamos, ó, início de dezena com 9, veio o veado e a vaca que inicia a dezena com 9, certo? Como eu já falei, o grupo do pavão aqui na cabeça, conforme a análise geral, e que também estava no do horário aqui, ó, ao 19 aqui, no horário, certo? Se a gente mudar aqui a análise para as 16 horas, o que é que nós tínhamos para as 16 horas? Nós tínhamos o grupo 4, 14, 24, 5, 15 e 25 previsto. Veio, olha o 24 aqui na cabeça, ó. Tínhamos início de dezena com 0, 1, final de dezena com 5 e 7, né? Final de dezena com 5, o veado veio na 95. Início de dezena com 0, início de dezena com 0. Certo? Mudar aqui agora para as 18 horas. O que nós tínhamos para as 18 horas? Nós tínhamos o 7, o 17, o 3, o 13 e 23, o 9 e o 19. Início de dezena com 3 e 5, final de dezena com 3 e 9. Às 18 horas, nós tivemos início de dezena com 3, que foi o camelo, né? Não tivemos mais, deixa eu ver aqui, tivemos o grupo 17 aqui que veio, que ele estava previsto aqui para vir. Ok. Foi o que teve para as 18 horas. Para as 21 horas, nós tínhamos novamente o 9 e o 19. Lembrando que, ó, no geral a gente ainda tinha aqui o 8, né? E o 8 ele veio
nas 18 horas. Eu esqueci de falar aqui, ó. O 8 no geral ele estava previsto para vir e ele veio às 18 horas. Na coruja estava previsto 9 e 19 e somente início de dezena com 0 e 1. Né? Tivemos aqui início de dezenas com 0 e início de dezena com 1, conforme está aqui, ó, 0 e 1. E não tivemos... esqueci aqui também de passar para vocês dezenas atrasadas, né? Dezenas atrasadas há 30 dias para o horário da coruja eram essas. Deixa eu ver, não tinha nenhuma. O 22 ele estava na 85, o urso estava na 91 atrasada, 33 da cobra aqui, ó, estava mais atrasada e veio. E essa é a análise nova da planilha na nova versão. Se a gente pegar aqui também, essa é a análise principal dela, tá, pessoal? A análise de grupos também por horário, a gente pode estar analisando aqui o seguinte. Voltando aqui para... tá aqui tela inteira. Como que funciona essa análise aqui? A gente viu a análise de dezenas e grupos. Essa análise aqui também é por horário. Se eu definir aqui o horário da PTM, como que funciona essa análise aqui? Nessa quantidade de dezenas aqui, eu tenho que definir, conforme está informado nesse campo de informação, eu tenho que definir uma quantidade de dezenas que eu quero analisar, de forma que fiquem duas dezenas em verde, igual ficou aqui, ó, ficou a dezena 10 e 80. E na de baixo eu tenho que definir uma quantidade de dezenas de forma que fique pelo menos 5 dezenas verdes, igual ficaram essas aqui. Como que funciona isso? Para o horário da PTM, ele me define aqui esses grupos prováveis para vir. Acontece sempre de vir um desses grupos no jogo, certo? Eu tinha o grupo 4, 5, 20, 21, 22 e 23. Você percebe aqui, ó, que no horário veio o 20, né? Pelo menos duas vezes. Se eu mudar aqui o horário das 14 horas, veja que só ficou um verde. Então, se ficou só um verde, eu vou diminuindo aqui a quantidade de dezenas até encontrar duas dezenas verdes. Ó, analisei 13 dezenas e ficaram a dezenas 40 e 90 verde, que me dão os grupos 10, 11, 12, 13, 23, 24 e 25. Se você for aqui 24 e 25, eles vieram os dois juntos. O 10 também veio, ó, às 14 horas, certo? Se eu mudar aqui para 16, é aquilo que eu falei, sempre dessa análise aqui vem pelo menos um grupo no horário. Veja aqui, para as 16 horas a gente tinha os grupos 1 a 5 e o 25. Se você observar aqui o horário das 16 horas, o grupo 1 veio duas vezes, né? Horário das 18 horas. Sempre deixando, ó, aqui ficou 3, então se ficou 3 eu tenho que diminuir até ficar 2. Então para diminuir eu tenho que aumentar a quantidade de dezenas a analisar. Ó, ficaram os grupos 8, 9, 10, 13, 14 e 15. Certo? Se a gente for analisar aqui, ó, o grupo 8 veio às 18 horas. Então, como eu falei, sempre pelo menos um dos grupos vem de acordo com essa análise. Vou analisar aqui também a coruja. Ó, coruja ficou naquele mesmo parâmetro das 14 horas, ó, 1 a 5 e o grupo 25. E o grupo 1 veio aqui, ó. Ou seja, essa análise aqui, ela sempre me traz pelo menos um grupo que vai vir de acordo com o horário que eu defini aqui
na seleção. Ok? Essa análise de ciclo aqui, ela nada mais é do que uma análise visual, tá? Então eu tenho, de acordo com a quantidade de dias que eu defino aqui, quais foram os grupos que vieram em cada horário. Os que estão vermelho é os que vieram, e os que estão verde é os que ainda não vieram em 2 dias, conforme eu coloquei aqui. Se eu aumentar a quantidade de dias aqui, ó, 3 dias, ele vai me diminuir a quantidade de grupos que já veio. Veja que no geral sumiu todos, ou seja, todos os grupos do ciclo já vieram em 3 dias. Se eu diminuir 2, ó, ele vai me trazer aqui que o 18 não veio até a data de 2 dias atrás. Se a gente for levar em consideração, que dia foi que veio o 18? O 18 veio no dia, se não me engano, foi no dia 19. Não, no dia 18, aliás. Aliás, no dia 17 foi a última vez que ele veio. Ou seja, se a gente está analisando o dia 20, dia 19 e dia 18, ele não veio. 2 dias. Então a última vez que ele veio foi no dia 17. Por isso que ele aparece aqui como, no geral, em todos os sorteios, um grupo que não veio. Ou seja, dia 18 e 19, esse grupo 18 não apareceu no jogo ainda. Então você percebe que é um grupo atrasado. Então a mesma coisa por horário. Para cada horário aqui eu tenho os grupos que já vieram de acordo com o filtro que eu defino aqui. E esse ciclo da Federal nada mais é do que grupos prováveis que vão vir durante o ciclo da Federal. Ou seja, saiu o resultado da Federal de quarta, que é esse resultado aqui, ele já me dá os grupos que vão vir de quarta até sábado no jogo. Veja que até o dia 20, todos esses já vieram, ou seja, do dia 19 até o dia 20, que foi ontem, todos esses aqui já vieram, né? Só está faltando a águia vir. Essa vaca que está sobrando aqui de sábado foi porque a vaca no ciclo da Federal de sábado ela não veio. Veio sair depois da Federal de quarta-feira. Então, essa é a nova versão.